nada diante do teu poder. Merecedor do teu imenso amor, através do teu Filho, tendo livre acesso a ti, que me fez chegar a teus pés e humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada, Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Nem merecedor do teu imenso amor, através do teu Filho, tendo livre acesso a ti, que me fez chegar a teus pés e humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida, curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Merecedor do teu imenso amor, através do teu Filho, tenho livre acesso a ti, que me fez chegar a teus pés e humilhar diante de ti. Deixa o teu rio, deixa o teu rio passar em minha vida, curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. Aleluia, aleluia. A quem tenho eu, senão a ti, Senhor? O salmista diz isso no Salmo 73. É Asaf. Ele está lá se queixando por ser um ministro, naquela ocasião era assim, designado pelo próprio Deus, para dirigir os cânticos do templo, e vivo na maior pindaíba, numa palavra que a gente conhece aqui na Paraíba. Enquanto os ímpios são tudo rico, nédio, está escrito lá, nédio é gordo, rosado, bonito. Ele questiona isso, por que, Senhor? Mas depois ele diz, ainda bem que eu sequer comentei isso com alguém. Eu fiquei só comigo. Quando eu entrei no templo, então eu entendi tudo, meu Senhor, caí em mim, me perdoa. Eu não sou nada, Senhor, eu só tenho a Ti. A quem tenho eu no céu, senão a Ti? E na terra não há quem eu deseje além de Ti. Minha alma desfalece, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Minha alma desfalece, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. A quem tenho eu no céu, senão a Ti? E na terra não há quem eu deseje além de Ti. Minha alma desfalece, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Minha alma desfalece, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre.
tão bonita essa parte do salmista, quando ele diz: ainda bem que eu não comentei com ninguém. Eu fiquei com esse questionamento com Deus só comigo mesmo. Quando eu entrei no templo, aí eu caí em mim. E vi, Senhor, como eu estava sendo insensato em querer perguntar para o Senhor por que isso, por que aquilo. O Senhor é a minha herança. Quem tenho eu no céu? Isso é um versículo que está lá. A quem tenho eu no céu, senão a ti, Senhor? O Senhor é a minha herança. Que coisa bonita. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de receber glória, honra e poder. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de receber glória, honra e poder. Pois tu criaste, sim, todas as coisas criaste, e pra teu gozo foram criadas. Sim, tu és digno, Senhor. Pois tu criaste, sim, todas as coisas criaste, e pra teu gozo foram criadas. Sim, tu és digno, Senhor. Sim, tu és digno, Senhor. Sim, tu és digno, Senhor. Aleluia. Júnia não. Jane, vamos continuar louvando ao Senhor com oração, Jane. Bendito Senhor, Pai maravilhoso, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, te louvando, te adorando, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Nos ajuda, Senhor, a caminhar cada vez mais, Senhor, em obediência e em temor à tua palavra. Pai, nos ajuda, abençoa a palavra que vai ser ministrada nesta noite, Senhor, para que nós possamos colocá-la em nosso coração, Senhor, para não pecarmos contra ti, Pai. Em nome de Jesus, é assim que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém, amém. Irmãos, vamos agora ouvir a palavra exposta, a palavra do Senhor. Hoje o pastor Antonino. Essa, irmão, o que nós culturalmente chamamos como culto, que é a reunião da gente, cânticos, está no boletim. O povo se reúne para o culto corporativo, mas o culto sou eu, o culto é meu. Nós todos juntos fazemos um culto corporativo. Momento em que nos edificamos pelos cânticos, pelas orações, mas em especial, todos nós somos edificados pela palavra de Deus exposta, explicada. É isso que vai acontecer agora. O pastor Antonino vai nos trazer a palavra de Deus exposta e ensinada para nós, como foi orado, para que nós coloquemos em dia, em prática, no nosso culto, no nosso dia a dia. Nossa vida deve ser um culto para louvor da glória do Senhor Deus.
A graça e a paz, amados. Não combinei nada com o reverendo Juarez. E o reverendo Juarez já pregou o que eu havia de pregar. E disse que Deus é a herança dos santos e que Deus é bom. E era exatamente isso que eu iria pregar para os irmãos. Então, o texto é longo, mas eu prometo que serei bem breve. E é isso mesmo, Salmo 73. Garanto aos irmãos que serei bem sucinto. Diz assim a palavra de Deus: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os dos outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como o manto. Os olhos saltam-lhes de gordura, do coração brota-lhes fantasia, moteja e falam maliciosamente, da opressão fala com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos, largos goles. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido a cada manhã, castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como o sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém. Curve sua cabeça, ore ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, amado Pai que está nos céus, continuamos na Tua presença. As nossas almas sedentas, Pai, de cultuar a Ti, de trazer este culto de adoração e louvor ao Teu santo nome. E Te pedimos, Pai, que ao aceitá-lo, o Senhor esteja nos abençoando, para que nós possamos sair daqui enriquecido no conhecimento da Tua palavra. Fala o nosso coração, Senhor. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, não tem como pensar nesse salmo que fala da bondade excelsa e infinita de Deus, sem que me venha a lembrança, e eu que não gosto de paralelos, mas nos vem a lembrança quando o salmista diz que Deus é bom. Pensarmos em alguém que teve uma vida tão correta,
que foi um homem tão bom que em sua homenagem foi escrita e editada uma Bíblia, a Bíblia King James, o rei Tiago. Diz a história, diz a lenda, que era um homem tão bom, que governou a Inglaterra com tanta sabedoria, que sua alma se apegou à alma do povo. E um dia o rei Tiago, cansado de estar sentado no seu trono, resolveu conhecer seus súditos. E ele se disfarçou de mendigo e saiu sozinho, e por 6 meses percorreu toda a Inglaterra. E certa vez, já à noitinha, ele ia passando em uma trilha e viu um lenhador que morava às margens, uma choupana, e ele se aproxima e pede guarida. E aquele homem, sem saber com quem estava falando, oferece para lavar o seu cavalo. Ele disse: não, quem tem que fazer sou eu. Para dar comida ao seu cavalo, ele disse: quem tem que dar sou eu. E só tinha uma cama. E o homem oferece ao rei Tiago a sua cama. E ele disse: não, a cama é tua, trabalhaste o dia todo. E como ele não tinha onde dormir, e nem o rei Tiago queria dormir na sua cama, o rei sentou num pedaço de madeira e conversaram a noite inteira. E de manhã, quando o rei resolve sair, pergunta para aquele súdito dos confins da Inglaterra: qual é o maior desejo que você tem em sua vida? Ele disse: é conhecer o rei Tiago. E ele perguntou: por que você quer conhecer o rei Tiago? E ele não disse que era porque ele era poderoso, porque ele era forte. Disse: não somente porque o rei Tiago é bom. E o rei Tiago disse: lenhador, teu rei terá muito orgulho de ti. E na saída, pergunta: já foste alguma vez à vila? Ele disse: algumas vezes, mas não tenho o que fazer lá. Ele disse: da vez que fores, toma esta moeda e compra alguma coisa para ti. Deu a moeda e foi-se embora. E chegando no palácio, conta as experiências que tivera durante a sua viagem. E mostra o mapa da trajetória que ele fizera, e seus ministros já se animam para fazer a mesma viagem. E forma uma caravana, uma comitiva, alguém tocando trombeta na frente com uma bandeira dizendo que era a comitiva do rei Tiago. Faz o mesmo percurso e chega na mesma choupana. E toca na porta da cabana, e o lenhador, assustado, quando sai, ele disse: sai de dentro da tua casa para que eu pouse. Sou ministro do rei. Quero a tua cama. Lava meu cavalo, dá comida para o meu cavalo. E ele fez tudo isso. E de manhã, quando o ministro vai saindo, disse: lenhador, eu acho que nesse fim de mundo aqui, eu sou o único ser vivente que passou. Ele disse: não, passou aqui um homem, faz algum tempo, um homem muito educado. E ele chegou aqui e me pediu pousada, eu dei. Eu quis tomar conta do seu cavalo, ele não permitiu. Eu quis dar comida ao seu cavalo, ele mesmo o fez. Ofereci de bom grado a minha cama. E ele se recusou, mas ficou falando comigo a noite toda. E de manhã, quando ele saiu, ele disse: vou te dar aqui uma moeda, usa quando precisares. E eu não precisei. E o ministro disse: cadê a moeda? Ele está ali. Ele foi lá, tirou a moeda, e quando o ministro pegou e olhou, estava lá: fiz o retrato do rei Tiago. E ele disse: lenhador, teu rei esteve na tua casa. Amados, ainda que a palavra de Deus diga, ainda que todos os anjos cantem o tempo todo, dizendo, como no verso 1, que Deus é bom para com Israel, quando nós estamos diante de uma dificuldade, a voz do inimigo se levanta e pergunta para nós: por que servir a Deus? Ele há muito que te abandonou. Foi assim com Saul. Não foi Saul que abandonou a Deus, foi Deus que abandonou Saul. Disse o inimigo no seu ouvido:
E aí, meus amados, nós compramos essa ideia do abandono de Deus e passamos a pensar que nesse mundo nós estamos sós, que Deus nos esqueceu. Amados, de fato nós estamos sós e entregues à nossa própria sorte, se aceitarmos o conselho do mundo. É como se nós estivéssemos num barco à deriva, um barco sem piloto a singrar por mares revoltos, por procelas imensas da vida. Da mesma forma como fez ao Senhor Jesus, o inimigo mostra-nos o mundo, seu reino, suas riquezas, como mostra nesse texto que nós vimos a vida farta dos ímpios. Muito melhor do que a nossa, nós temos que concordar. Amados, momentaneamente, assim também pensou Asaf, homem de Deus, profeta de Deus, salmista, homem que tem intimidade com Deus. Mas ele estava amargurado, ele estava decepcionado, atribulado com o que ele via em sua volta. Pense em nossos dias, como nós estamos atribulados, como nós estamos preocupados, como as coisas não têm dado certo, certo para uns e errado para outros. Enquanto nós sofremos, enquanto morrem pessoas na fila dos ambulatórios, enquanto pessoas não têm um leito no hospital, enquanto as crianças não têm escola, falta saúde, mas há aqueles que estão vivendo de forma a nos meter inveja. É uma vida melhor do que a nossa. Então Asaf está atribulado, está decepcionado, e na sua amargura ele busca uma explicação. E o faz no conhecimento que ele tem do Altíssimo. Amados, quantas vezes nós temos questionado a Deus pelas coisas que acontecem à nossa volta? Ficamos questionando como se Deus tivesse que nos dar alguma explicação, e Ele é soberano. Mas Asaf, amados, apesar de tudo, reconhece: meu Deus é bom. Então disse a mulher de Jó: tu ainda conservas essa integridade na penúria que tu estás, sofrendo como tu estás, doente como tu estás? Amaldiçoa este Deus e morre. Amados, quantas vezes o inimigo tem falado isso aos nossos ouvidos? Você está prostrado na cama, você está doente, você está com um diagnóstico sombrio, você está desenganado, você está com um câncer, e o inimigo sussurrando ao seu ouvido, porque você vai servir a Deus. Deus não está interessado em você, Deus não está interessado na sua vida, Deus não está interessado nos seus problemas. Seja realista. Amaldiçoa este Deus e morre. O velho servo do Senhor, Jó diz: louca, eu sei que o meu Redentor vive, e um dia ele se levantará sobre a terra. Amado, essa é a esperança dos santos, a certeza de que Deus não nos deixa sozinho no campo de luta, porque as guerras do povo de Deus, ele sempre chegou primeiro, e ele vai chegar primeiro na sua, muito antes de você. Verso 1 diz que Deus é bom para com Israel, para os limpos de coração. Amado, nisso tudo, nós só temos uma certeza, e só devemos ter uma convicção, é de que o nosso serviço a Deus, a motivação do nosso serviço a Deus,
O motivo da nossa adoração não é porque Deus pode todas as coisas, não é buscando as benesses de Deus. A nossa motivação é tão somente porque Deus é bom. E se Deus não fosse bom, ai de nós, Israel, que eu diga. O salmista, amados, não cedeu à voz do mundo, por uma razão muito simples. Porque eu sei em que tenho crido. Ele estava afirmado na rocha. Sua casa foi edificada na rocha e não na areia. E vieram os ventos, vieram as tempestades, vieram as procelas. E não conseguiram abalar a sua fé. Amados, como o mundo tem conspirado contra nós, como o mundo tem conspirado contra a igreja, como nós temos apontados defeitos na igreja e não vemos nela, amados, nada que justifique ser igreja do Senhor. Esquecido que somos de que a igreja é formada por pecadores, pecadores remidos, salvos pelo sangue do Senhor Jesus. Asaf, na sua consciência, ele diz: quanto a mim, quase me resvalaram os pés. Ele está dizendo, faltou pouco, estive perto de cair, meus pés vacilaram, se desviaram do caminho. E a culpa, amado, não é de Deus. Quando nós temos qualquer infortúnio, quando nós temos qualquer contrariedade, a primeira coisa é pensar que a culpa é de Deus, e muitos dizem, é o destino. Não, amados, não é culpa de Deus, nem é culpa da igreja que não orou pelo irmão, pelo presbítero, pelo pastor. O salmista não transfere a sua culpa, ele assume o seu pecado. Amado, quando as coisas não dão certo para o nosso lado, quando as coisas não estão rendendo aquilo que nós esperamos, nós buscamos sempre encontrar alguém para transferir essa culpa. Mas Asaf não está dizendo a culpa é minha. No verso 3, pois eu invejava arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Como dá inveja a franqueza do salmista. Ele está num relacionamento com Deus, um relacionamento transparente, sem esconder nada de Deus. Ele diz claramente, eu invejava a prosperidade dos arrogantes, e era um homem de Deus. Ah, quantas vezes que nós invejamos situações comprometedoras, mas nós invejamos. Nós gostaríamos, e muitas vezes a gente olha para o irmão e diz assim, se eu estivesse lá eu faria o mesmo, eu fazia do mesmo jeito, eu ajudava a minha família, eu dava sempre algum jeito. No verso 4, amados, para eles não há preocupações, e o seu corpo é sadio, é enérgico, não tem defeito, vida abundante, despreocupada, corpo luzidio, sarado. Eu, penso o salmista, o que sou? Amados, muitas vezes nós introjectamos em nós mesmos essa ideia, o que é que eu sou, o que é que eu estou fazendo, quando todo mundo está se dando bem, eu continuo aqui no mesmo canto, eu não estou fazendo nada. Nessa circunstância, amado, talvez Asaf estivesse sendo o retrato da pobreza. A causa de muitas doenças. Amaldiçoa teu Deus, Jó, e morre. Repare a vida deles, versos 5 e 6. Nada de aflição.
nada de canseiras, nada os aflige, vivem ociosos, sem fazer nada, malas e mais malas de dinheiro, e eles não fazem nada, são orgulhosos, são soberbos, são prepotentes, e se refugiam no seu poder, no manto da sua violência. E diz ainda o salmista que lá da fartura em que eles vivem, eles criam suas falsas fantasias, eles criam outras filosofias de vida. Tudo isso entregues à malícia, roubam de Deus e o povo aplaude. Quem está dizendo não sou eu, é Asaf. Diz que o povo bate palma para eles. Se fizermos uma leitura do verso 7 ao 10, nós vamos encontrar, e é difícil acreditar, um servo tomado pela concupiscência dos olhos. Os olhos saltam da gordura e do coração brotam as fantasias. Isso é um servo do Senhor que está dizendo, amados. Asaf, amados, admite, quase que eu estou fazendo o mesmo. Como Asaf está parecido com o mundo. Amados, como nós nos parecemos com o mundo. Muitas vezes nós estamos pensando como o mundo, estamos agindo, vivendo com o mundo, ainda que sobre nós pese a voz do apóstolo quando diz: não vos conformeis com o presente século. Não fiquem parecidos com o mundo, mas nós insistimos em ficar. E tudo isso, amado, porque muitas vezes somos assaltados pela dúvida, como foi Asaf. Se você ler a partir do verso 11 até o 14, ele é muito claro. Ele diz que não há punição imediata. E se não há imediatamente uma punição, é porque Deus não sabe. E se sabe, Deus não se importa. E se Deus não se importa, Deus não é Deus. Essa é a conclusão, amados, de um servo que está no fundo do poço e desabafa a sua decepção. Quantas vezes nós temos vergonha de nos ajoelhar e nos colocar diante de Deus, abrir o coração e contar a mágoa que nos corrói, a dor que nos aflige. Ficamos envergonhados diante desse Pai, mas ele não. Asaf está dizendo: Senhor, eu estou aflito, eu sou castigado o tempo todo. E ele diz que inútil é ter o coração puro e as mãos limpas. Verso 13, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos da inocência. Na angústia desse servo de Deus, duas coisas se mostram como verdades indiscutíveis, incontestáveis. A primeira dela é que Deus deixa o ímpio seguir o seu próprio caminho. Deus deixa a sua própria sorte. Romanos 1:24 diz: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Por uma razão simples, é que esses homens não buscaram o conhecimento de Deus. E Deus os entregou a uma mente reprovável, uma mente corrompida pelo pecado, para fazer todas as coisas que são inconvenientes. A segunda verdade, amados, desse texto, que parece nos falar apenas de vaidades da vida, a segunda e grande verdade é que Deus não castiga seus filhos, seu povo. O que Deus faz é disciplinar. E quantas vezes nós achamos que Deus está nos castigando?
salmista diz que a tua vara e o teu cajado me consolam. E não dá qualquer explicação da vara e do cajado. E nós vamos encontrar um dos maiores profetas, Jeremias, o homem que fora chamado por Deus muito antes. Jeremias 1:5 diz: tu ainda não havia sido engendrado no ventre da tua mãe, eu te conheci, te consagrei e te dei profeta às nações. Pois é esse homem aqui que está dizendo em Lamentações 3, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Deus se levantou contra mim, Deus se levantou contra o seu servo, contra o seu ungido, contra o seu profeta. Me fez andar em trevas, me encheu de amargura, destruiu a paz da minha alma. E ele diz, acabou a minha glória, morreu a minha esperança. E quando achávamos que ele estava no fundo do poço, a sua alma grita bem forte, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas não se envelhecem, elas não caducam, porque diz o profeta, ela se renova a cada amanhecer. Aqui está o segredo, amado. Deus é bom para conosco todos os dias. Passado o surto de loucura, o salmista se recompõe. Ele retorna. No verso 17, ele diz, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Reconhece que estava num estado de loucura, se afastando dos caminhos do Senhor. Pode ver, pode olhar, pode observar o final da história. Ímpios destruídos, assoladas suas fortalezas, seus nomes esquecidos, porque assim determinou o Senhor. Verso 18, e os fazes cair na destruição. Esse é o fim dos ímpios, amados. Verso 19, subitamente assolados, totalmente aniquilados, de terror. Agora Asaf reconhece a loucura da sua alma. Versos 21 e 22, quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, eu era como um irracional. Amados, isso é o que somos nós quando o nosso coração é vencido pela amargura, quando nós já não temos alegria nas coisas do Senhor. A alma comovida, Asaf disse, eu estava louco, eu sou um animal sem raciocínio, eu não penso e eu não tenho razão. Verso 22, eu estava embrutecido e ignorante. Em outras palavras, na minha loucura eu estava à beira do abismo. Mas, amados, o verso 23. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela mão. Agora, amados, ele pode dizer que Deus é a minha herança, é a porção da minha herança eterna. E no verso 25, ele faz uma doxologia, um canto de alegria, de confiança. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Senhor, tu és a minha herança no céu e na terra. Eu não tenho outro bem além de ti. Amados, é o conhecimento de Deus que dá segurança na aflição e paz na tribulação diária. É possível
que a fé pode até vacilar, mas nunca morrer, porque ela é dom de Deus e Deus só dá os seus santos para uma vida de comunhão com Ele. A fé não serve para outra coisa, a não ser nos aproximar cada vez mais de Deus, na certeza de que Ele é fiel para realizar tudo aquilo que Ele prometeu em nossas vidas. Não os sonhos que nós mesmos sonhamos, mas aquilo que Ele tem para conosco. Todavia eu estou sempre contigo, não porque o Senhor seja forte, não porque eu seja um super crente, mas porque tu me levanta todas as manhãs com o propósito de viver cada dia mais parecido contigo. Sabe o nome disso, amado? O nome disso é graça. Graça que nós não entendemos, que nós não merecemos. Meus amados, para o crente vale o começo da sua carreira, da sua cruzada evangélica, mas vale ainda mais o fim dessa caminhada. Pois a vida deve ser reclamada quando ela for examinada à luz da eternidade. Até lá disse passar. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os teus feitos. Que Ele nos abençoe.